Sejam bem-vindos ao 19º dia de Caminhando com Paulo. Continuamos na carta aos Romanos, hoje no capítulo 14, versículo 1. Aceitem entre vocês quem é fraco na fé, sem criticar as opiniões dessa pessoa. Por exemplo, algumas pessoas creem que podem comer de tudo, mas quem é fraco na fé, come somente verduras e legumes. Quem come de tudo não deve desprezar quem faz isso. E quem só come verduras e legumes não deve condenar quem come de tudo, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o escravo de alguém? Se ele vai vencer ou fracassar, isso é da conta do dono dele. E ele vai vencer, porque o Senhor pode fazê-lo vencer. Algumas pessoas pensam que certos dias são mais importantes do que outros, enquanto que outras pessoas pensam que todos os dias são iguais. Cada um deve estar bem firme nas suas opiniões. Quem dá mais valor a certo dia faz isso para honrar o Senhor. E também quem come de tudo faz isso para honrar o Senhor, pois agradece a Deus o alimento. E quem evita comer certas coisas faz isso para honrar o Senhor e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, e nenhum de nós morre para si mesmo. Se vivemos, é para o Senhor que vivemos, e se morremos, também é para o Senhor que morremos. Assim, tanto se vivemos como se morremos, somos do Senhor. Pois Cristo morreu e viveu de novo para ser o Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Portanto, por que é que você só come verduras e legumes? Condena o seu irmão. E você que come de tudo porque despreza o seu irmão? Pois todos nós estaremos diante de Deus para sermos julgados por Ele. É isso que as Escrituras Sagradas dizem. Juro pela minha vida, diz o Senhor, que todos se ajoelharão diante de mim e todos afirmarão que eu sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Então, lemos do versículo 1 ao 12. Hoje, Paulo puxa a nossa orelha. E é muito importante o que ele fala, porque preste atenção no que Deus, o Senhor, nos diz. Juro pela minha vida que todos se ajoelharão diante de mim e todos firmarão que eu sou Deus. Todos. É um juramento de Deus, do nosso Senhor. É uma verdade absoluta. Todos vão se ajoelhar diante de Deus, desde o bom ao mal. E cada um de nós prestará contas de quem a Deus? De quem? Do filho, do marido, da vizinha, da mãe, da amiga, do fulano do Instagram? Não, de si mesmo. De si mesmo. Qual a nossa primeira missão? A nossa salvação. Encontrar Cristo Jesus. Ah, mas meu marido. Ah, mas meu filho. Ah, mas minha mãe, meu pai, meu fulano. Não, todos têm que ser salvos, mas a primeira pessoa que tem que se salvar na sua vida é você. Se você não se salva, como você vai salvar o seu marido? Como você vai salvar os seus filhos? O seu pai, a sua mãe, a vizinha, a fulana? Primeiro é você. Por que primeiro você? Porque só você pode se salvar. Nem você não pode se salvar, porque quem te salva é o Espírito Santo. Mas a única pessoa que pode reger a sua vida, decidir por você, é você. E você não pode decidir pelos outros, nem pelo seu marido, nem pelos seus filhos, por ninguém. Ninguém. Ah, mas é uma carne de uma só, né? Se torna uma só carne. Bom, mas você não age pelo seu marido. E se fosse assim, né? Ah, mas a mulher salva o marido. Sim. Mas se a salvação fosse una, salvariam-se os dois, não é?
A mulher se salva, o marido se salva junto. Não é assim. Cada um se salva por si, porque cada um presta suas contas perante a Deus. Então a gente tem que olhar para nós mesmas, por si mesmas, e parar de julgar o outro. A gente deve rezar pelos nossos filhos, pelos nossos maridos, pela mãe, pelo pai, por todos os nossos irmãos. E fazer a nossa parte. Mas nunca julgar. Né? E é que Paulo traz... Atenção, né? Porque Paulo não está falando de pecados. Paulo não colocou aqui nenhum mandamento. Então a gente não está discutindo a base da fé, né? A gente não está discutindo coisas de fato que Deus nos pede. Ele coloca coisas mais veniais, né? Como os alimentos. Deus mandou lá o mandamento, né? Comeis apenas legumes. Não. Só que as pessoas vão criando essas coisas, né? Então, não estou entendendo. Bom, basta um simples exemplo. Mulher só pode usar saia. Pronto. Hoje em dia, no nosso século, esse é o mandamento. A mulher que colocou calça, coitada, condenada, vai para o inferno. Gente, não é assim, né? Então, são essas coisas triviais, esses legalismos que a gente cria, que é diferente de, por exemplo, ser aberto à vida, né? Colocar Deus em primeiro lugar, respeitar, honrar, por exemplo, pai e mãe, né? Isso são mandamentos, são leis de Deus, isso não é discutível, são valores inegociáveis, não é disso que a gente está falando. E mesmo assim não nos cabe julgar o irmão, nos cabe ajudá-lo, orientá-lo e rezar por ele, né? Não o ficar condenando, ou ficar julgando, porque quem salva é Deus. Então, em vez de julgar esse irmão, ora por ele, mostra o caminho, caminha com ele, chama ele, né? E aí, quando a gente fala dessas coisas triviais, gente, pelo amor de Deus, só esquece. Se você é uma pessoa que só usa saia, só use saia. E viva com Deus. Viva a tua salvação, viva o que te importa. Em vez de perder tempo com picuinha, com incomodação, porque fulana não usa, porque ciclana não guarda o sábado, guarda o domingo, aí fulano não guarda o domingo, guarda o sábado, e aí aquela confusão. Gente, quanto legalismo, quanta perda de tempo. Então a gente, influenciados pelo próprio mal, né? A gente gasta tempo, gasta nossa energia, nossa palavra nessas coisas tão pequenas, quanto deveríamos estar orando por coisas grandes, evangelizando coisas importantes de fato. Então, que nesse dia o Espírito Santo possa nos elucidar, né? Nos mostrar, abrir os nossos olhos, tirar as escamas, para que a gente consiga enxergar mesmo onde tem o pecado, né? Pelo meu legalismo, pelas leis que eu mesmo criei, que o mundo criou e que eu tenho pregado, que eu tenho julgado, que eu tenho criticado, às vezes em pensamentos apenas, mas às vezes também em ações. Então não julguemos, não nos apeguemos a essas pequenas coisas que não nos salvam de fato, né? Mas nos preocupemos em prestar as nossas contas com Deus. E ainda Paulo puxa ainda mais a nossa orelha, fala, o que você está fazendo é para Deus, mas fulano também. O que eu falei, se você usa saia, é para Deus, mas se fulana não usa, é para Deus também. Não estamos falando de roupas indecentes, vocês entenderam, né? São coisas triviais. Então nos preocupemos com a nossa salvação nesse dia, que o Espírito Santo possa habitar os nossos corações, nos trazendo a verdade de Cristo, a verdadeira verdade, vamos ser redundantes, porque existem falsas verdades. Então sim, a verdadeira verdade que Cristo nos mostra, que de fato Ele quer de nós, quem de fato Ele é, o que de fato é a lei que Ele quer de nós. E vivamos de acordo com isso, sem nos preocupar com o vizinho, com a pessoa do lado. Que o Espírito Santo te abençoe, abençoe sua família e nos vemos novamente amanhã.